Salve, salve, rapaziada, tudo certo? Sejam bem-vindos para mais um Giro do Gigante aqui no canal do Pedrosa. E hoje vamos falar sobre a renovação do Ryan, sobre essa questão de venda de mando de campo do Vasco da Gama e também sobre os preparativos do Vasco para a estreia contra o Santos no Campeonato Brasileiro. No mais, deixem o seu like, comentem aqui embaixo e compartilhem o vídeo para todos os seus amigos no WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, enfim, todas as redes sociais, espalhem o vídeo lá para geral e avisa que o Giro do Gigante no canal do Pedrosa está no ar nesta segunda-feira, beleza? Vamos nessa. O Vasco está perto de anunciar a renovação do atacante Ryan, completamente cobiçado aí por clubes europeus, e o Vasco deve fechar essa renovação aí nos próximos dias. E o nosso jornalista Lucas Pedrosa falou sobre o tema, trouxe informações detalhadas para vocês no programa SBT Sports Rio, sobre essa renovação do Ryan, que está muito bem encaminhada, muito perto de ser assinada aí para o jogador se valorizar, poder aí firmar o seu contrato e se valorizar e poder aí gerar um dinheiro aí interessante para o Vasco, uma grana a mais, né, visto que essa renovação dá uma segurança para o Vasco da Gama e também para o próprio atleta. Enfim, confiram aí a informação completa dada pelo jornalista Lucas Pedrosa, o nosso chefinho, nosso Pedrosa, beleza? Confiram. E só uma informação que é muito importante a gente dar aqui também, que o Ryan está acertando já a sua renovação. Vai ser um contrato até o fim de 2026 com o Vasco da Gama, ele que tinha contrato até o fim de 2025, mas a tendência, a grande chance, é muito provável que aconteça já uma venda do Ryan no meio do ano, que é a bola da vez para ser vendido, não só pelo Vasco da Gama, que precisa de dinheiro em caixa, está dentro do orçamento, mas também pelo próprio Ryan, que tem vontade de jogar no futebol. Não é ele que o John é apaixonado? É ele. Inclusive teve proposta, mas o negócio não andou. O John Textor é apaixonado pelo Ryan. Qual foi? Era o Mateuzinho também que ele era apaixonado, foi pro Corinthians. Né? O Wesley também, ele falou do Wesley. Ele falou do Wesley também. Muito bem. Meu Deus do céu, o Vasco que vai encontrar o Santos na estreia do Brasileirão. O Vasco divulgou em seu site oficial a programação semanal. O Vasco vai treinar aí a semana inteira antes do confronto contra o Santos no domingo às 6h30. O Vasco aí vai treinar todos os dias no CT Moacir Barbosa, além, é claro, de ter feito o jogo-treino neste último sábado, anteontem aí, no qual venceu o Boa Vista por 2-1. E o Lucas Pedrosa revelou no programa SBT Sports Rio sobre os testes que foram feitos pela equipe do treinador Fábio Carille, que testou algumas opções, teve uma novidade e o nosso Lucas Pedrosa no programa falou sobre isso. Enfim, fiquem aí com as informações trazidas pelo nosso jornalista Lucas Pedrosa. Confira. O Edson teve um problema na tíbia no ano passado, né? A expectativa era que em janeiro ele já tivesse à disposição, mas ele sentiu o incômodo da placa que ele colocou para correção do problema na tíbia e isso atrasou a recuperação dele e ele obviamente voltou aí com a equipe, tá um pouquinho mais forte, inclusive fisicamente, claro que ainda não tá no seu 100%, jogou 15 minutos, depois jogou mais 15 minutos para poder se adaptar e a tendência é que ele tenha alguns minutos na partida contra o Santos no próximo domingo em São Januário, a estreia do Vasco. O Vasco vem atuando com um time titular, digamos assim, com mudanças inclusive no seu meio campo. Ele tem usado, no caso foi o Daniel Fusato, porque o Léo Jardim sentiu dores no joelho, mas ele não deve ser o problema para a partida contra o Santos. Isso contra o Boa Vista, Exato, né? Esse último jogo aí. Paulo Henrique, o João Vitor e o Lemos, utilizado como titular, deve ser titular na partida contra o Santos, na lateral esquerda o Lucas Piton. Hugo e a novidade, o Souza, que não estava nem sendo tão utilizado dentro do Campeonato Carioca, vem jogando como segundo volante. Eu não gosto, tá? Acho errado, Pedrosa? Porque, na minha visão, o Vasco tem que ter um jogador de transição e velocidade. O Souza, se fosse para colocar na cabeça do Carille, isso não quer dizer que ele está treinando mal não, tá? Mas eu acho que pro encaixe do time não é a melhor opção. Souza, para mim, se for colocar ele, coloca como primeiro volante, porque ele é mais lento, porque ele tem mais dificuldade, ele tem até um passe bom, mas ele não é aquele cara de transição e velocidade. Então o Vasco vai ficar um time lento, que é uma das coisas que, para mim, não pode acontecer dentro do futebol brasileiro, que hoje tem intensidade. Mais à frente, o Coutinho ainda está voltando de lesão também, então está se preparando para jogar contra o Santos, mas não está 100% ainda. Então ele tem utilizado o Nuno, tem utilizado o Lloyd, tem trocado também com o Ryan. Foi bem o Nuno contra o Boa Vista? Foi bem, ele é muito inteligente. Ele é muito inteligente. Mas, de fato, o Vasco conseguiu vencer o jogo mesmo no segundo tempo. Quando o Esforza, que também tem treinado bem, inclusive até dando uma volta por cima no Vasco, porque ele era um jogador descartado, jogador que o Vasco estava tentando negociar e que não descarta a negociação, mas ele tem voltado a treinar muito bem. Então, e o Verratti lá na frente. Os jogos treino, Fernando, para mim são só testes mesmo, não serve para muita coisa, assim, é mais para você preparar a equipe, porque a motivação de quem vai jogar contra o Vasco é totalmente diferente dos próprios jogadores vascaínos. Mas é interessante. É interessante. Isso.
Ó, a GoCase está com promoção rolando lá no site dela e com o cupom Pedrosa você tem desconto, tá? É esse tipo de copo aqui, ó, copo do Gigante. E hoje, cara, olha só, esse aqui é sacanagem, tá? Sabe qual é o nome desse copo aqui? É o Verrete, filho. Olha o tamanho dele, doidão. Olha esse copo, mano, térmico. Aí, ó, com tampinha. Você abre aqui, ó, bebe água aqui de boa. É coisa linda, na GoCase, personalizado, tá? Com a resposta histórica. E a GoCase, cara, além disso tudo que eu falei, a GoCase tem vários produtos lá, tá? Não tem só produto de time, tem vários times. E obviamente você é vascão, você vai querer ter um copo parecido com o meu, bonitão assim, ó. Irado. Mas também tem produtos normais, tem marmiteira, tem mochila, tem mala, tem tudo. A GoCase é uma marca completa, licenciada do Vasco da Gama. E com o cupom Pedrosa, você tem a oportunidade de garantir o desconto também. Clica no link da descrição ou também no QR Code que está aqui na sua tela e que fica passando aqui no canal do Pedrosa, GoCase. Lembrando, você me ajuda, ajuda o Vasco e ajuda a GoCase também, utilizando o cupom Pedrosa, beleza? E além disso, claro, a nossa grande parceira KTO. Um beijo pra KTO, tamo junto. Só clicar aqui na tela, aqui no QR Code, para você fazer seu jogo, sempre com muita responsabilidade. É proibido para menores de 18 anos e não é para jogar o que você não tem, pelo amor de Deus. Não vai jogar a conta de luz, não vai jogar, é para brincar, para você se divertir, é dinheiro sobrando. Se você tiver um dinheiro sobrando e quiser fazer uma brincadeira, vá lá na KTO e utilize também o cupom Pedrosa lá na KTO, beleza? E para finalizar o giro desta segunda-feira, vamos falar sobre a questão das vendas de mando de campo. Foi amplamente noticiado pela imprensa que o Vasco vendeu o seu mando de campo para as partidas contra o Palmeiras e contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. No entanto, o nosso jornalista Lucas Pedrosa foi atrás e esclareceu essa situação, confirmou com fontes confiáveis, fontes aí de dentro do clube, sobre essa situação dos mandos de campo e falou sobre isso no programa da Placar nesta segunda-feira. Confiram aí o que o nosso jornalista Lucas Pedrosa falou sobre a questão dos mandos de campo, sobre as vendas, né, dos mandos de campo, que foi amplamente noticiado pela imprensa e agora foi apurada pelo nosso jornalista Lucas Pedrosa. Confira. Olha, hoje de manhã saiu uma notícia de que o Vasco tinha vendido o mando de campo da partida contra o Palmeiras para o Mané Garrincha, pelo grupo Metrópole, que compra muitos jogos, é um grupo que consegue lá no Mané Garrincha mandar jogos, comprar jogos importantes e tudo mais. Inicialmente tinham dito que o Vasco da Gama estava cumprindo uma venda de mando de campo feito pela gestão anterior da 777, mas na verdade não, até porque eu fui procurar ouvir as pessoas, eu já sabia que o jogo contra o Fluminense tinha sido esse jogo pago, em teoria pela gestão da 777, que tinha vendido essa partida. O Vasco Fluminense foi no Mané Garrincha, que o Vasco perdeu por 2-1 para o Tricolor, e eu fui entender com a gestão o motivo, quais são os motivos do Vasco vender o jogo de São Januário contra o Palmeiras e vender também o jogo contra o Botafogo. O Botafogo é o único rival do Rio de Janeiro que o Vasco tem aval para jogar em São Januário com o aval do BEP, porque a gente sabe, Botafogo e Vasco são torcidas amigas. E o Vasco da Gama vendeu esses dois jogos pelo valor de 2 milhões cada jogo, ou seja, 4 milhões no total, e podendo chegar ainda nesse jogo contra o Palmeiras a ganhar mais 500 mil caso tenha 50 mil pessoas no estádio Mané Garrincha, o que é muito provável porque as torcidas de Vasco e Palmeiras são grandes, são enormes no Brasil inteiro. Dito tudo isso, Lan, me chama muita atenção essa perda esportiva que o Vasco está tendo. Principalmente porque São Januário é a fortaleza do Vasco. Em São Januário, o Vasco é muito forte. Tanto nos anos de 2024 quanto de 2023, o Vasco fez de São Januário a sua fortaleza, como é na sua história. E dentro de campo, futebolisticamente falando, o Vasco é uma equipe inferior a Palmeiras e a Botafogo também, dando certo tudo que a gente espera que dê lá no Botafogo em relação aos reforços. Então, o Vasco está perdendo esportivamente. O Vasco está tomando uma decisão, para mim, que não faz sentido nenhum. Está abrindo mão da possibilidade de ganhar 6 pontos. Ah, Pedrosa, mas no Mané Garrincha também tem torcida do Vasco. O Vasco também pode ganhar no Mané Garrincha. É claro que pode. Mas o Vasco é mais forte aonde? No Mané Garrincha ou em São Januário? Então, assim,
Eu não consigo entender de forma alguma o porquê de vender esse jogo. Porque esportivamente pode ser ruim, mas empresarialmente, falando pela parte comercial, o Vasco ganha muito mais dinheiro. É verdade. 4,5 milhões de renda, São Januário hoje não consegue chegar nem a 1 milhão de renda para o Vasco da Gama. É um estádio que, infelizmente, com toda a sua história, é um estádio defasado nesse sentido e o Vasco precisa de dinheiro. Mas então, isso é um recado para a diretoria, se comunica com o torcedor. Explica para o torcedor por que vocês estão vendendo o jogo. Explica direitinho o porquê que vocês estão, quanto vocês estão ganhando, o porquê de vocês estarem fazendo isso, porque vocês querem também explorar mais um pouco o torcedor off-Rio, que eu acho legal pra caramba, porque em Vasco tem torcedor em Brasília tem muito torcedor do Vasco, mas cadê a comunicação do clube? Aí sabe o que acontece? Sem um monte de ruído de informação, um monte de informação totalmente jogada, porque o Metrópole é um grande veículo também, e obviamente essa informação ia vazar, em vez do Vasco se proteger com uma comunicação decente e clara com o seu torcedor, toma pancada e continua tomando pancada e continua tomando pancada. Então assim, Ilan, até atrelando a análise do Campeonato Brasileiro, a expectativa do Vasco para o Campeonato Brasileiro, o Vasco, na minha visão, ele não está entre os 4 melhores, ele não está entre os 6, ele não está entre os 8, mas ele está entre os 12. Se você for olhar o elenco do Vasco da Gama, eu não consigo encarar o elenco do Vasco como uma equipe que vai brigar para não cair. Muito pelo contrário, eu vejo como uma equipe que pode brigar por uma pré-Libertadores. Sabe qual é o problema? Desses 12 que eu citei aqui, concordando ou discordando, o Vasco é o que mais tem potencial inflamável para a crise. E a cada vez que essa diretoria toma decisões erradas, ela acaba novamente trazendo esse produto inflamável para dentro da torcida, que já vai para o jogo contra o Santos com uma certa insatisfação com o Carille, com a certa insatisfação com a diretoria, que tem 2 missões grandes, a diretoria e a gestão do Pedrinho, que é a primeira, vender o Vasco da Gama. Porque o Vasco da Gama não tem que ser revenda já, na minha visão, como parte da torcida tem se mobilizado, e que isso é completamente normal. Revenda já, a torcida pode fazer o que ela quiser, mas você está dando carta branca para vender para qualquer um. E eu acho que isso não pode acontecer. Já tivemos um exemplo muito grande de que o Vasco foi vendido para uma empresa picareta e que o Vasco perdeu novamente a sua expressão no cenário nacional por conta de uma empresa picareta. Então, vender um clube por um valor bilionário não pode ser algo feito da noite para o dia, mas tem que ser feito com velocidade, porque a resposta para o sócio que votou lá pela SAF, o sócio quer ver o Vasco vendido. O sócio não quer ver o Vasco associativo. O sócio não quer ver o Vasco sendo comandado pelas mesmas pessoas e pela mesma política. E eu falo isso do Pedrinho porque é um cara que eu tenho certeza que ele não vai fazer sacanagem com o Vasco, que ele não vai ser escroto, que ele vai roubar, nada disso. Eu tenho certeza que não. Mas ele tem uma missão. E se ele não conseguir cumprir essa missão até o final da temporada, em 2026 tem política. E a política já está se movimentando. Então, a cada detalhe que essa diretoria acaba deixando passar para que esse lado político inflame cada vez mais, isso obviamente prejudica dentro de campo. O Vasco, repito, talvez tenha o seu melhor elenco nos últimos 10 anos, mas é uma equipe que tem um potencial inflamável de crise muito por conta não só dos problemas que são dos últimos 20 anos, mas também por falta de comunicação. A diretoria do Vasco tem que se comunicar, seja para venda, quanto à segunda missão, que é a reforma de São Januário, há vídeo na Vasco TV. Acho importante, mas é uma comunicação indireta. O Pedrinho não dá coletiva desde dezembro. Eu acho que ele tem que se comunicar com o torcedor. Seja ele, seja o Amodeu, o Marcelo Santana, todo mundo que está envolvido nessa questão. Então, se o Vasco não começar a se comunicar melhor com o seu torcedor, cada vez mais esse produto inflamável vão estar atacando gasolina. Ainda mais no Vasco, que uma crítica ponderada é interessante, mas a crítica não é ponderada. A maioria das críticas que são mais exacerbadas são críticas políticas. Só que essa diretoria tem que acordar. Essa diretoria tem que entender que, enquanto não se comunicar com o torcedor, o vascaíno vai cada vez mais para cada jogo, para cada Campeonato Brasileiro, para cada Copa do Brasil, para cada Copa Sul-Americana, cansado. Cada vez mais cansado, cada vez mais desanimado. Então, fica o recado. Primeiro, discordo completamente da venda de mando de campo, por mais que seja questão financeira, não consigo entender o Vasco vencendo o Palmeiras e o Botafogo fora de casa, a chance é mínima, podendo jogar em São Januário essa chance aumenta muito, e outra, tem que se comunicar. Enquanto não se comunicar decentemente, vai ficar tomando porrada e isso vai prejudicar o Vasco dentro de campo. Um time que poderia estar ali brigando por uma pré-Libertadores, facilmente vira uma crise, e isso obviamente é problema da comunicação. Pois é, você está falando aí em bastidores quentes, né, envolvendo inclusive assunto de SAF. No Fluminense a coisa não está muito diferente em relação a essa situação. No mais é isso, pessoal. O giro desta segunda-feira vai ficando por aqui. Deixem o seu like, comentem o que vocês acharam dessa questão dos mandos de campo, da renovação do Rayan,
dos treinamentos, aí, dos testes feitos pelo Fábio Carille. Enfim, comentem aí sobre o que vocês acharam dessas situações aí envolvendo o noticiário do Vasco da Gama nos últimos dias, beleza? E também não se esqueçam de seguir o canal do Pedrosa no Instagram, @canal do Pedrosa. Estamos lá compartilhando com vocês cortes do que o nosso chefe fala, notícias, noticiário, programação do Vasco, enfim, tudo aí sobre o Vasco da Gama está lá no @canal do Pedrosa no Instagram, beleza? Sigam a gente, acompanhem o nosso trabalho, que é feito com muito carinho, suor e dedicação, beleza? E no mais, é isso. Tamo junto e saudações vascaínas.